isso aí, meu povo. Agora vai ficar melhor porque eu peguei agora o meu tradicional cafezinho. Olha que bonitinho, tem até meu nome aqui. Mario! Vamos lá então, galera. Continuando aqui, a gente estava falando sobre o processo de respiração celular. Falei que, na verdade, é a maneira através do qual a gente quebra os alimentos, beleza? A gente vai ter ali a quebra, principalmente da glicose, para poder produzir, a partir da energia liberada ali, ATP. Como? Fosforilando o ADP, né? Ou o AMP, adicionando fosfato a eles para produzir ATP. Esse processo ele acontece em 3 etapas básicas, tá? Quais são elas? Glicólise, um nome até um pouco óbvio, porque glico vem de glicose, lise de quebra, né? Então é a quebra da glicose, a primeira etapa, é assim que a gente começa. Essa etapa acontece lá no citoplasma das células. A gente tem o ciclo de Krebs, que já é uma etapa posterior, que já acontece na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória, a última etapa. Então repara que são 3 etapas. Tá? A cadeia respiratória também acontece na mitocôndria, assim como o ciclo de Krebs, apenas a glicólise lá no citoplasma. Vamos dar uma olhadinha na glicólise, nessa primeira etapa, então, com calma. Essa é a etapa mais simples de todas, então não tem mistério. O que vai acontecer nela? A quebra da glicose. Então, aqui eu botei algumas observações. É a primeira etapa da respiração celular. Essa etapa é anaeróbia, ou seja, nela não precisa de oxigênio, não usamos oxigênio para que ela aconteça, beleza? Ela não depende desse oxigênio. E o que é? É quebrar a glicose. Quando a gente quebra a glicose, ao final de algumas etapas, né, metabólicas, a gente tem a produção de 2 moléculas de ácido pirúvico, também mais conhecido por piruvato, beleza? Se você reparar, até no esqueminha que eu coloquei aqui, a glicose ela tem 6 carbonos, né, C6H12O6, a fórmula clássica aqui da glicose, e você vai reparar que a gente forma 2 moléculas com 3 carbonos. Lógico, se eu tinha uma de 6, eu gerei 2 moléculas com 3 carbonos. A mesma coisa o oxigênio, eu tinha 6, eu gero 2 moléculas com 3 oxigênios. Porém, o hidrogênio já está um pouquinho diferente. Eu tinha 12 e ao invés de gerar 2 moléculas com 6, eu gerei 2 com 4. A gente já vai entender o porquê. Qual é o objetivo desta etapa? Como em qualquer outra etapa da respiração celular, o objetivo vai ser produzir ATP. Show? A gente produz ATP? Sim. Na verdade, a gente produz 4, mas a gente gasta 2 para esse processo acontecer, 2 ATPs. Logo, qual é o meu saldo? Bem, se eu produzir 4 e gastei 2, então eu fico com 2 ATPs de saldo. E o saldo é o que é importante, beleza? Eu quero que você guarde este saldo, 2 ATPs. Além disso, eu mostrei que alguns hidrogênios aqui são perdidos. Onde é que foram parar esses hidrogênios? E aí entra em cena uma moléculazinha muito interessante chamada de NAD, tá? Mário, não entendi NAD. O que é esse tal de NAD? O NAD é um transportador de elétrons, tá? Um transportador de hidrogênios também. Então ele vai transportar esses elétrons, esses hidrogênios que foram perdidos ali nesse processo, tranquilo? Mas deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre o NAD, porque tem mais coisas sobre ele que vai ser bem relevante, inclusive, você entender agora, para entender também a aula de fermentação, ok? Bem, o NAD tem um nome, né? Nicotinamida adenina dinucleotídeo, esse é o nome técnico dele. Você não precisa decorar isso agora para fazer a prova de vestibular, tá? Mas, basicamente, ele é um transportador de elétrons e de hidrogênio. Para você que é específico de biologia, eu quero que você chame ele por um outro nome. Eu quero que você chame ele de coenzima de oxirredução, beleza? Que é o que ele é de verdade. Muito bom. Essa coenzima a gente pode encontrar em 2 estados. A forma de NAD puro, sem o hidrogênio, tá? A gente chama de NAD oxidado. Ou quando ele recebe os elétrons e ali o hidrogênio, ele passa a ser um NAD reduzido. Beleza? Então sempre que você olhar, tem um NAD, tem um Hzinho ali do lado, ou né, o H2 do lado, você vai ter ali então o que a gente chama de NAD reduzido. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma outra molécula chamada de FAD, flavina adenina dinucleotídeo. É primo do NAD. A função é a mesma, transportar elétrons e hidrogênio. A gente vai ver que tem uma diferençazinha entre eles depois, mas por enquanto só guarde isso. Então, basicamente, é um transportador de hidrogênio, transportador de elétrons. Foi? Muito bom. Só para mostrar uma coisa para vocês aqui no final, quando você olha aqui as etapas da glicólise, né? Óbvio que você não precisa ficar decorando todas essas etapas. O que importa é saber que começa com glicose e a gente chega em ácido pirúvico. E o saldo, esse aqui,
geramos 2 ácidos pirúvicos no final, 2 ATPs e 2 NADs reduzidos. Esse saldo é importante que você tenha em mente. Mário, mas beleza, eu entendi para que serve o ATP, eu não entendi para que serve o NAD. Daqui a pouquinho você vai entender, guarda essa informação no teu coração, beleza? Show! Vamos adiante, chegamos numa etapa incrível chamada ciclo de Krebs. Show? Eu sempre falo Krebs assim, é porque tinha uma época que tinha aquele funk do Krell, aí eu sempre cantava um pouco diferente, né? Fazia um negócio meio tchá, tchá, tchá. Ciclo de Krebs, vai ter muita redução. Ciclo de Krebs, vai ter muita atividade, pois nele ocorre toda essa degradação, tá aí, releta, para produzir 2 ATPs, NADs e FADs. E aí, óbvio que eu botava a galera para dançar, né? E que aí tinha o Krebs, no famoso Krebs do Krell. Tranquilo? Vamos lá então, como é que acontece esse ciclo de Krebs? Antes de entender como acontece, coisas para guardar sobre ele. Segunda etapa da respiração celular é uma fase aeróbica, ou seja, se não tiver oxigênio, não rola, não acontece. E ele acontece lá na matriz mitocondrial, ok? Já fomos para a mitocôndria, mas eu não lembro esse negócio de matriz mitocondrial, crista, eu não sei que tinha um negócio desse, então deixa eu te ajudar. Olha aqui no meu esqueminha, na minha figura. Você tem a membrana externa da mitocôndria, existe aqui a membrana interna da mitocôndria também, toda cheia de dobrinhas, pregueada, e essa parte que fica preenchendo, né, essa parte mais interna aqui da mitocôndria, é o que a gente chama de matriz mitocondrial, beleza? Entre a membrana interna e a externa a gente tem ali um espaço também que a gente chama de espaço intermembranas, ele vai ser importante daqui a pouquinho, e então esse processo todo aqui que a gente vai falar agora é na matriz mitocondrial. Show? Bem, se a gente for parar para pensar, lá na glicólise, o que a gente teve de saldo? 2 ATPs e a gente produziu ali uns NADs também e geramos ácidos pirúvicos. Estou satisfeito? Claro que não. Eu gastei uma molécula de glicose para produzir 2 míseros ATPs, que miserinha. Na verdade, então, o que a gente pode fazer? Cara, vamos continuar quebrando. Mas o que tem para quebrar? Ácido pirúvico, é o que sobrou. Então aquelas 2 moléculas de ácido pirúvico vão ser enviadas lá para a mitocôndria e aí lá a gente quebra essa molécula. Quando a gente quebra o ácido pirúvico, ele vai perder ali um carbonozinho e aí vai ser gerada uma molécula de acetil. Nesse processo de quebra do ácido pirúvico a acetil, a gente tem aqui 2 coisas legais. A gente consegue formar mais um NAD, tá? Alguns hidrogênios também ali sobram no processo, então na verdade a gente gera mais NAD. Para cada molécula de ácido pirúvico a gente gera um NAD, mas como são 2 ácidos pirúvicos por molécula de glicose, então vamos considerar aqui 2 NADs a partir desses 2 ácidos pirúvicos, beleza? E produzimos também gás carbônico. Esse gás carbônico, inclusive, que você está agora lançando fora do teu corpo. Ele é produzido nas suas células, exatamente no ciclo de Krebs, e agora você está jogando fora do seu corpo. Bem, o acetil, ele se liga na etapa seguinte a uma coenzima chamada de coenzima A. Numa linda história de amor, se une com a coenzima A e forma um composto chamado de acetil-CoA, ou acetil-coenzima A, acetil-CoA para os íntimos. Por que o acetil-CoA ele é tão falado, tão badalado? Você vai ouvir falar dele algumas vezes aí quando for estudar esse processo. Porque esse acetil-CoA é que dá a entrada que inicia o ciclo de Krebs em si. Na verdade é um ciclo, não tem como dizer que tem um início, um meio e um fim, mas o acetil-CoA ele traz alguns carbonos, alguns elementos ali que são importantes para que o ciclo de Krebs continue acontecendo, continue rodando. E ao longo desse ciclo de reações químicas, Mário, eu sei que tem um monte de ácido que é formado ali, calma, não precisa ficar decorando esses ácidos. Aliás, a única coisa que você precisa saber é que o ciclo de Krebs também é conhecido como ciclo do ácido cítrico, e você encontra nas provas realmente com essa nomenclatura, de vez em quando aparece com o nome de ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Mas se você guardar o ciclo de Krebs e ciclo do ácido cítrico, já está de bom tamanho. Ao longo de várias etapas, né, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês com mais detalhes, mas sem desespero, não precisa decorar nada disso, a gente tem a produção para as 2 moléculas de ácido pirúvico de mais 6 NADs, mais 2 FADs, aquele primo do NAD que eu falei que ia surgir depois, que é um transportador de elétrons também, de hidrogênios, e temos a produção de mais 2 ATPs,
beleza? Então aqui a gente chegou no objetivo que a gente está desde o início, fosforilar, adicionar fosfato ao ADP para formar ATP. Conseguimos formar mais 2 ATPs aqui nesse processo, tá bom? Olhando aqui no nosso esquema, tem aqui um esqueminha que mostra o ciclo de Krebs, né, como ele aconteceria. Então você vê que a entrada aqui do acetil-CoA e ao longo desse processo você vai tendo ali a formação de uma série de outros compostos. E da passagem de um composto para o outro, às vezes sobra aqui um hidrogêniozinho, a gente forma o NAD, produz um pouquinho de gás carbônico, forma um FAD aqui reduzido também, beleza? E temos também ali a formação dos ATPs, tranquilo? De 2 ATPs. Agora, deixa eu te perguntar, 2 ATPs, a gente tinha produzido quantos ATPs lá na glicólise? 2. Produzimos mais 2 no ciclo de Krebs, 4 ATPs. Estou satisfeito? Claro que não. 4 míseros ATPs para gastar uma molécula inteira de glicose não é maneiro. Ah, Mari, então vamos continuar quebrando. Pô, mas não tem mais nada para quebrar. E o que sobrou então? NADs e FADs. Agora a gente vai entender para que serve essa droga, beleza? Antes disso, vamos fechar o saldo aqui do ciclo de Krebs. Qual foi? A gente produziu aqui 2 NADs, bem lá no início do processo, quando a gente quebra o ácido pirúvico e gera acetil. E depois a gente produz mais 6 NADzinhos reduzidos durante o ciclo de Krebs. Então, 8 NADs ali no total. Quantos FADs? 2 FADs, ok? Eu sei que você está repetindo comigo agora. Quando eu pergunto, você responde. Eu estou ouvindo a voz de vocês respondendo aí. E mais 2 ATPs, beleza? Guardou esse saldo. Como eu falei, tem pouco ATP ainda e a gente precisa dar um passo a mais. Chegamos então na terceira etapa, a etapa da cadeia respiratória. O que vai acontecer aqui? Primeiro que você tem que saber que essa é a terceira etapa, a última etapa da respiração celular, é uma fase aeróbica. Aqui a gente inclusive vai visualizar o efeito ali, a ação do oxigênio, e ele acontece na crista mitocondrial, que são aquelas dobras da membrana interna. O que tem lá na crista de interessante? Lá na crista, a gente vai encontrar um conjunto de aceptores de elétrons. O que é isso? São moléculas que conseguem receber elétrons, os elétrons, inclusive, que o NAD e o FAD capturaram ao longo da sua trajetória lá na glicólise no ciclo de Krebs, beleza? Então, nesse momento, os NADs e FADs chegam e começam a transferir os elétrons para esses aceptores de elétrons que ficam ali na crista mitocondrial. Esses elétrons, eles podem ir passando de um aceptor para o outro. Então é por isso que, como eles vão passando, a gente diz que forma-se ali uma cadeia transportadora de elétrons, beleza? Eles vão passando, até chegar no aceptor final de elétrons, que é quem? O oxigênio, beleza? Sem oxigênio, esses elétrons param de passar, eles não têm como passar de um aceptor para o outro. E a gente vai ver que essa passagem é fundamental, porque quando os elétrons passam de um aceptor para o outro, a gente consegue bombear os íons H+, aquele monte de hidrogênio que também estava sendo trazido, para o espaço intermembranas. O que é o espaço intermembrana? O espaço entre a membrana interna e a membrana externa da mitocôndria. O que acontece nesse momento é que esse espaço intermembrana fica lotado de íons H+. Ele fica lotado ali com os hidrogênios. Bem, se você perceber então, aqui na nossa imagem a gente vê que a gente criou um gradiente de concentração. Ou seja, esse lado aqui está muito concentrado, tá? O espaço intermembrana está muito mais concentrado do que a matriz mitocondrial. Qual seria a tendência? A gente já falou de difusão em algum momento. Então, qual seria a tendência caso eu tivesse um canal que permitisse a passagem desses íons H+, já que eles não conseguem atravessar diretamente a membrana? A tendência seria que eles atravessassem desse espaço intermembranas para a matriz, beleza? E realmente isso acontece. E acontece por dentro, na verdade, de uma proteína muito especial chamada de ATP sintase, beleza? É nesse momento que os íons H+, saem do espaço intermembrana, passam por dentro da ATP sintase para chegar na matriz, é que a gente vai gerar energia para conseguir fosforilar. Essa enzima ela é bem interessante, ela tem um mecanismo giratório, conforme os íons H+, vão passando por ali, por aquela enzima, a gente consegue girar esse mecanismo e aí, a partir desse movimento, é gerada energia para ligar ADP com o fosfato. Aquela energiazinha para fazer essa ligação é produzida ali. E aí a gente consegue então fosforilar o ADP para formar o ATP, beleza? Então,
Aqui a gente conseguiu pegar todos os elétrons que os NADs e FADs trouxeram, transferiram para aceptores de elétrons, foram passando pela cadeia transportadora até chegar no aceptor final de elétrons, que é o oxigênio, e com isso a gente teve o bombeamento de íons H+ para o espaço intermembrana. Esse espaço ficou concentrado, criamos um gradiente de prótons, logo, né, agora a gente consegue com facilidade fazer com que esses íons H+ passem pela ATP sintase para gerar energia para ligar um fosfato no outro, ligar o fosfato ao ADP e aí com isso formar ATP. Show? Essa é a ideia deste processo. Só para ficar um pouco mais claro para vocês, vou fazer aqui um esqueminha, membrana externa, membrana interna, espaço intermembranas, e aqui a gente tem os nossos aceptores de elétrons, 4 complexos de aceptores, e eu fiz assim, usei todo o meu talento aqui do PowerPoint para desenhar essa ATP sintase. Bem, NAD e FAD chegam aqui, entregam os seus elétrons para os aceptores. Começa então a cadeia transportadora de elétrons. Os íons H+ vão ser então bombeados para esse espaço intermembranas. Criamos o gradiente de prótons, logo, né, o que a gente vai ter com facilidade? A passagem desses íons pela ATP sintase para ligar então o ADP com o fosfato e formar ATP. Aqueles elétrons foram passando até o oxigênio, que é o aceptor final de elétrons. E um detalhe interessante, como agora aqui a gente tem íons H+, e aqui a gente tem oxigênio, o que vai rolar? Eles se ligam e formam água, beleza? Então a gente tem a formação de água aqui no final desse processo. Mara, entendi, teve esse monte de nome, esse monte de confusão, agora eu quero entender o seguinte, quantos ATPs a gente gera? Porque tu disse que era miserinho os 2 ATPs do ciclo de Krebs e os 2 ATPs da cadeia respiratória, da glicólise. Antes a gente tinha 4 ATPs somente. E agora, o que a gente vai conseguir produzir? Então, vamos lá. Vamos fazer as contas aqui comigo. Você lembra dos saldos, provavelmente. Qual era o saldo da glicólise? 2 ATPs, era o que a gente tinha de saldo, mais 2 NADs, beleza? Quais eram os saldos lá do ciclo de Krebs? 8 NADs, beleza? 2 lá na quebra do ácido pirúvico acetil, e depois mais 6 ao longo do ciclo de Krebs, considerando 2 moléculas de ácido pirúvico, né? E 2 FADs também sendo gerados ali. Agora, entenda uma coisa. Cada NAD tem o potencial de gerar 3 ATPs. E cada FAD tem o potencial de gerar 2 ATPs. Fornece íons para que a gente tenha o potencial de formar 2 ATPs. Agora, se a gente olhar, lá na glicólise foram 2 NADs, mais 8 NADs do ciclo de Krebs, foram 10 NADs. Com 10 NADs, quantos ATPs a gente consegue formar se cada NAD forma 3 ATPs? 30 ATPs, beleza? Cada FAD gera 2 ATPs. Se a gente gerou 2 FADs no ciclo de Krebs, então a gente consegue gerar mais 4 ATPs com esses FADs. Então, isso me dá que nessa terceira etapa, somente na cadeia respiratória, a gente consegue gerar 34 ATPs. Tiramos onda agora, muito mais ATPs do que aqueles míseros 2 ATPzinhos lá na glicólise e no ciclo de Krebs. Agora a gente bombou de ATP. Mara, então isso é tudo que a gente produz? Na verdade, tudo que a gente produz é um somatório dos 2 ATPs da glicólise, mais 2 do ciclo de Krebs, com os 34 da cadeia respiratória. Logo, o rendimento total da respiração celular é de 38 ATPs por molécula de glicose gasta, beleza? Ufa, caramba, Mara, é muita informação. Por isso que você está com esse vídeo gravado, né? E aí você vai poder, olhando com calma, vendo parte a parte, acompanhando aqui o esquema, fazendo exercícios sobre isso, para que você consiga deixar fixo. O mais importante é que fique bem claro o pensamento, tá? Que você consiga realmente entender os processos, que as informações com o tempo você vai memorizando, você vai realmente incorporando aí ao teu aprendizado, beleza? Muito bom. Com isso, temos aqui a equação geral da respiração celular. Glicose, mais 6 moléculas de oxigênio. A gente vai ter aqui a produção de mais 6 de gás carbônico, isso é porque está balanceado, né? Mais água e ATP, 38 ATPs. Então, glicólise com oxigênio é o que a gente precisa para liberar ali gás carbônico e água, que são restos metabólicos desse processo, mas produzir o que a gente quer, regenerar ali 38 ATPs por molécula de glicose. Beleza? Com isso, a gente fecha aqui o raciocínio inicial sobre todo esse processo de respiração celular. A gente vai falar apenas de mais alguns detalhes
aí no nosso próximo vídeo, beleza? A gente vai falar sobre os inibidores da cadeia respiratória e os desacopladores da cadeia respiratória. E além disso, a gente vai falar também de fermentação. Para você que esteve até aqui comigo nesse vídeo, obrigado pela tua atenção. Aproveita esse período aí para estudar bastante, cai dentro e vamos arrasar. Valeu, galera. Beijos. Vou tocar um violão. I wanna love you.